Os pais ricos da minha namorada já me odiavam antes mesmo de saberem que eu existia. No caminho para a mansão deles pela primeira vez, parei na estrada de Itapecerica da Serra para ajudar uma senhora com uma Mercedes-Benz 280S dos anos 70, quebrada no acostamento. Resultado, cheguei com mais de uma hora de atraso, todo sujo de graxa, já me preparando para ser chutado de lá com a sutileza de um coice de mula. E aí, adivinha quem apareceu logo atrás de mim? A própria senhora que eu tinha acabado de socorrer. Antes de continuar, me conta aí nos comentários, qual foi o momento mais estressante que você já passou conhecendo os pais de alguém? E não esquece de se inscrever, que aqui tem história nova todo dia. Bora lá para aquela estrada esburacada e solitária entre Cotia e a vergonha alheia. A ligação com a minha namorada, Andressa, deveria ser aquele papo de apoio moral, sabe? Tipo, vai dar tudo certo, amor. Mas parecia mais um intensivão de ansiedade. Eu em pé no meu apertamento, sim, porque apartamento é elogio, já suando no único terno que eu tinha, enquanto a voz dela saía do celular num sussurro desesperada. Caio, lembra do plano, por favor, implorava ela. Quando meu pai perguntar o que você faz, você não fala que tem uma oficina. Você diz que trabalha com gestão automotiva especializada. E se minha mãe perguntar das suas mãos, você diz que está mexendo com marcenaria artesanal nas horas vagas. Mas pelo amor de Deus, não fale as palavras óleo de motor ou fluido de transmissão. Andressa, meu amor, eu tentei brincar. Eu sou mecânico, é isso que eu sou. É disso que eu vivo. E eu me orgulho, tá? Eu sei, Caio, e eu também me orgulho, muito. Mas eles são de outro mundo. Eles não vão entender. Só por hoje, só por essa noite. Você pode, por mim, interpretar o papel? Suspirei. Por ela, eu faria qualquer coisa. Inclusive fingi que era um engravatado gourmet só para impressionar os pais metidos à besta dela, o senhor Augusto e a senhora Beatriz Monteiro. Nunca tinha visto eles, mas as histórias, as histórias. Clube de campo, jantares beneficentes, aquele julgamento silencioso típico de quem acha que pobre é um erro de planejamento divino. E eu, com minhas mãos que nem sabão de mecânico dá jeito, era o retrato vivo de tudo que eles detestavam. Fiquei quase 15 minutos esfregando as mãos com escova de lavar banheiro até sair até a alma. Ou, pelo menos, eu tentei. Entrei na minha Chevrolet C10 restaurada, limpinha, brilhando como se tivesse saído da fábrica ontem. Fiz o sinal da cruz e fui. Conforme eu ia saindo da cidade e entrando na quebrada chique, tudo mudava. Os muros ficavam mais altos, os cachorros mais bem alimentados e até o mato parecia mais caro. Já estava começando a comemorar que ia chegar um pouquinho adiantado, quando fiz uma curva e... bam! Lá estava ela, uma Mercedes-Benz, linda, 2 tons, toda clássica, abandonada no acostamento, capô aberto. Do lado, uma senhora idosa com cara de quem já tinha mandado muita gente embora só com um olhar. Ela estava impecável, paletó de tweed, colar de pérolas, cabelo branco tão bem arrumado que parecia que tinha um cabeleireiro dentro da bolsa. Olhava para o motor fumegante como quem olha para uma pia entupida, sem vontade de resolver. Na minha cabeça, a voz da Andressa gritava: "Segue reto, Caio, você já está atrasado, pelo amor!" Mas a voz do mecânico que mora dentro de mim gritou mais alto. Era um clássico em apuros, e eu não ia deixar aquilo ali daquele jeito. Com o coração de bom samaritano e a paciência de quem já reformou Opala na unha, parei a caminhonete e desci, deixando o paletó no banco. "Problema, senhora?" perguntei, tentando parecer mais educado do que ameaçador. Ela me analisou dos pés à cabeça com aquele olhar de quem viu uma barata entrando no jantar. Simplesmente parou, respondeu com voz firme e chique. Fez um barulho horrível, metálico, e depois começou a soltar fumaça. "Se a senhora não se importar, posso dar uma olhada. Eu entendo um pouco desses motores antigos." Ela me encarou mais uns 5 segundos, como se estivesse decidindo se eu era bandido ou mecânico, e aí assentiu. "Fique à vontade." Abri o capô
e aquele cheirinho de óleo quente e motor antigo subiu como perfume francês para o meu nariz. Uma sinfonia mecânica. Em menos de 30 segundos, achei o problema. Fio solto na tampa do distribuidor. Clássico, moleza. É só um fio solto, senhora. Em uns 20 minutos consigo deixar ela ronronando de novo. Olhei para as minhas mãos limpinhas, camisa social clara, já sabia que ia aviar obra. Vai ficar um pouco engordurado, rapaz, disse ela com um sorrisinho malicioso. Mas se conseguir fazer essa belezura andar, eu nem ligo se tiver que mergulhar na graxa com você. Peguei meu kit de ferramentas da C10, sujei as mãos, descasquei o fio e reconectei e enrolei tudo com fita isolante. Enquanto eu mexia, a gente conversava. Ela não quis saber o que eu fazia. Quis saber do carro, sabia tudo. Era apaixonada por aquele carro. Quando terminei, limpei as mãos com um pano velho da caminhonete. Pronto, senhora, pode ligar. Ela girou a chave. O motor rugiu, como se tivesse acordado de um coma. Que som maravilhoso! Ela sorriu, e não foi aquele sorriso social de madame. Foi sorriso de criança ganhando presente. Meu jovem, você é um milagreiro. Como posso te agradecer? Só de ver essa belezura rodando de novo, já valeu a pena, respondi, com o coração leve. Tenha um ótimo dia, disse ela, com os olhos brilhando. A senhora também. Ela me deu um último aceno e sumiu. Estrada fora, uma rainha em sua carruagem ressuscitada. Eu fiquei ali com um sorrisinho de satisfação, até olhar para as mãos. Preta de graxa. Minha camisa, manchada. Olhei o relógio. Socorro! Já estava 1h05 atrasado. O solo estava quase se jogando por trás das árvores. O jantar começava às 6. Fui repetindo mentalmente meu pedido de desculpas enquanto percorria os últimos 3 quilômetros até a mansão colonial no Jardim Europa. Desculpa, senhor. Era uma senhora idosa. Uma emergência real. Um carro antigo. Parecia desculpa de aluno que faltou na prova porque o cachorro comeu o caderno. Eu sabia. Aquele povo não ligava para a história boa, só para a aparência. E eu, com a cara amassada, mãos sujas e o orgulho levemente ferido, estava prestes a causar a pior primeira impressão da história da humanidade. A entrada da propriedade era marcada por 2 pilares de pedra gigantes, sem portão. Aquela típica confiança passiva-agressiva de quem tem muito dinheiro e zero medo de assalto. A entrada era um tapete de cascalho branco, que rangia alto sobre os pneus da minha velha C10, como se até o chão quisesse me julgar. Ela dirigia por uma paisagem tão milimetricamente arrumada que parecia a saída de um comercial de margarina. A estrada sinuosa entre Itapecerica da Serra e Cotia se abriu, revelando o destino final, a tal casa. Ou, melhor dizendo, a mansão, porque chamar aquilo de casa seria um desrespeito à arquitetura colonial brasileira de elite. Era uma mansão colonial de 3 andares, toda em tijolo aparente, com janelas que mais pareciam vitrine de shopping. Tudo iluminado por dentro, feito navio de cruzeiro na noite de Réveillon. Estacionei minha humilde Chevrolet C10 restaurada bem no fim de uma entrada circular que já estava tomada por sedãs alemães de grife, todos provavelmente com ar-condicionado até no banco do passageiro. Me senti um bote inflável encostando do lado de iates de celebridade. Fiquei ali por uns instantes, agarrado no volante, com o coração batendo feito escola de samba em véspera de carnaval. Peguei um guardanapo de papel do porta-luvas e tentei, inutilmente, limpar a graxa das unhas. Só consegui piorar a lambança. Respirei fundo, como quem vai pular de um trampolim, saí da caminhonete e comecei a solitária caminhada até a porta principal, tão grande que parecia entrada de catedral. Toquei a campainha. O som ecoou lá dentro, como se tivesse acionado o sino de uma igreja vazia. Esperei. Quando eu já estava quase me sentindo um penetra de festa chique, a porta se abriu. E lá estava ela, Andressa Monteiro. O rosto dela, que eu só via por videochamada, antes cheio de expectativa e charme, agora era uma mistura de pavor com vergonha alheia. Caio? Sussurrou, com os olhos arregalados olhando para minha cara suada, cabelo bagunçado, mãos sujas de graxa e o terno que já tinha visto dias melhores. Meu Deus, O que aconteceu com você? você tá bem? Tentei te ligar, fiquei preocupada. Desculpa, Andressa. Comecei com a voz engasgada e cansada. Eu tava vindo, mas
Parei para ajudar uma senhora que estava com o carro quebrado na beira da estrada. Nem deu tempo de terminar. Duas figuras apareceram atrás dela no corredor chique da mansão, iluminadas pela luz amarelada da varanda. Os sogros, Augusto e Beatriz Monteiro, exatamente como Andressa descreveu, só que piores. Ele era alto, grisalho, com aquele ar de quem acha que pobre é contagioso. Estava usando um smoking tão alinhado que parecia ter sido passado por mordomo. O rosto, um retrato do desdém. Ela, toda cheia de pérolas e elegância forçada, tinha aquela expressão típica de quem cheira limão antes de falar. Puro tédio com um toque de ranço. Olharam primeiro para a filha, depois para mim. E o desprezo nos olhos deles era quase palpável, dava para cortar com faca. É ele, o mecânico, disse Augusto com uma voz arrastada, áspera como lixa grossa. Sinto muito pelo atraso, senhor e senhora Monteiro. Tinha uma senhora na estrada, o carro dela quebrou e eu senti que devia ajudar. Nem deu tempo de terminar. Augusto ergueu a mão, me cortando. A gente não gosta de desculpas, rapaz. Pontualidade, no nosso mundo, não é a sugestão, é o mínimo. Beatriz se adiantou com aquele olhar de quem reprova tudo, até o oxigênio. Observou minhas mãos sujas e soltou um sorrisinho venenoso. Andressa nos disse que você era um homem que trabalha com as mãos. E, pelo visto, você fez questão de manter isso bem visível. Que, encantadoramente rústico da sua parte. Eu congelei. Levei um tiro de escopeta carregada com arrogância e snobismo. Acho melhor remarcarmos esta visita, Caio, disse Augusto com um tom de quem cancela a entrega do supermercado. Ele nem olhava mais para mim, agora falava com a filha. Talvez quando seu amigo souber se portar com o mínimo de dignidade que se espera nesta casa. Virou-me as costas como quem fecha a porta da geladeira. Fiquei ali, parado, engolindo a derrota com gosto de café requintado. Olhei para Andressa uma última vez, tentando pedir desculpas com os olhos, por não ser o cara que a família dela queria. Me virei para ir embora, o coração pesando feito saco de cimento. Mas aí, o som. Um ronco grave, clássico, que eu reconheceria até no meio de uma avenida lotada. O motor de um Rolls-Royce V12, ou melhor, de uma Mercedes-Benz 280S, 1975 lindamente restaurada, ecoou pela entrada da mansão. Os faróis invadiram o jardim como luz de interrogatório de filme policial. Todo mundo congelou. Augusto e Beatriz encararam o carro como se ele tivesse sido convocado por um fantasma. Andressa só observava surpresa. A porta do motorista se abriu com aquele clique elegante. Um motorista de terno escuro e boné saiu com a precisão de quem já trabalhou para presidente. Abriu a porta de trás. E aí veio a mão. Branca, fina, com um anel de safira que parecia uma pedra da lua. E então ela apareceu. Era a mulher da estrada. Sim, a mesma. Minha futura sogra foi a primeira a reagir, gritando como quem viu o diabo de salto alto. Mãe, o que você está fazendo aqui? E nesse carro velho? Eu falei para o motorista te pegar no carro da cidade. Mas Iris Monteiro, a avó de Andressa, matriarca do clã Monteiro e figura temida no raio de 10 bairros, ignorou completamente a filha. Aqueles olhos azuis claros, afiados como navalha, analisaram tudo. O genro travado de raiva, a filha sem saber onde enfiar a cara, a neta confusa e eu, sujo e todo desalinhado. Começou a subir a escada com passos decididos, como quem tá indo dar bronca no síndico do prédio. De imperador, Augusto virou menino arteio. Beatriz parecia ter esquecido como respirar. Iris parou na minha frente, me olhou de cima a baixo, analisando cada detalhe como quem inspeciona uma joia rara caída na lama. Mas ao invés de me esculhambar, sorriu. E que sorriso! Era um sorriso cheio de entendimento, ironia e, ouso dizer, respeito. Respeito, Augusto, disse ela, firme, a voz soando como sino de igreja, clara e inquestionável. Beatriz. O tom não dava espaço para discussão. Foi uma ordem silenciosa. Esse rapaz, ela apontou na minha direção com uma das mãos, toda enfeitada de anéis e pulseiras que pareciam ter saído direto de um cofre. Quem você pensa que é, no meio de se desfazer dos seus bens, e ainda assim passou mais de uma hora deitado no acostamento frio e molhado da estrada de Itapecerica da Serra,
consertando o meu carro depois que o motorista, que eu sempre considerei mais confiável que GPS em dia de chuva, resolveu errar o caminho como se tivesse se confundido com outro continente. Augusto Monteiro finalmente recobrou a voz, ou o que deu para chamar de voz. Um grasnado tenso e inseguro. Mãe, a gente não sabia. Ele chegou 1 hora atrasado para o jantar e ele estava todo acabado? Iris Monteiro o cortou com um gesto de mão que mais parecia um espanta-mosca de madame entediada. Acabado? Repetiu ela, erguendo uma sobrancelha com aquele humor debochado que só a matriarca rica domina. Isso não é estar acabado, Augusto. Isso é o retrato de um homem que não tem medo de botar a mão na graxa de verdade. Um homem que ajuda um estranho na estrada, mesmo que isso o faça perder um compromisso importante. Ela então mirou diretamente a filha. Isso é caráter, Beatriz. Coisa que não se compra nem com milhões em reais e que anda mais em falta nessa casa do que feijão no final do mês. Ela virou as costas para os filhos, que estavam mais pálidos que fantasma em velório, e voltou-se completamente para mim. Seu sorriso agora era doce de verdade, quase maternal. Você tem a minha gratidão mais profunda, meu filho. Você tem uma habilidade rara, e mais rara ainda. Usa ela sem esperar nada em troca. E então ela fez algo que, naquele momento, decretou o destino do meu sogro. Ela segurou meu braço com uma força surpreendente para alguém da idade dela. Era um gesto público claro. Ela estava do meu lado. Venha, Caio. Parece que cheguei bem a tempo de te salvar de uma noite terrivelmente chata e cheia de gente te julgando. Você vai jantar comigo. Subi, meio zonzo, os degraus da mansão colonial no Jardim Europa, mas não como um mecânico de oficina de bairro, e sim de braço dado com a única mulher que fazia políticos, empresários e até juiz de tribunal recuar. O interrogatório que eu esperava nem chegou a acontecer, mas quando vi as caras de Augusto e Beatriz tão horrorizadas quanto estátuas em velório, percebi que um novo julgamento estava prestes a começar. E, dessa vez, quem ia para a cadeira dos réus eram eles, meus futuros sogros. Entrei na mansão Monteiro não como um enxerido qualquer, muito menos como um convidado desgraçado e atrasado. Entrei de braço dado com a única mulher que mandava ali dentro. Ponto final. O ar lá dentro tinha cheiro de cera de abelha, dinheiro antigo e um leve aroma delicioso de pato assado. Um mordomo alto, magro de doer, que eu logo soube se chamar Alfredo, estava parado no saguão de mármore mais imóvel que estátua de praça. Ele olhou para as minhas mãos cheias de graxa e para o meu terno sujo com um leve terror profissional, mas logo ajeitou o rosto numa expressão neutra, daquelas treinadas em curso de mordomo chique, quando viu quem estava comigo. Senhora Iris? A senhora voltou? Sim, Alfredo, respondeu Iris animada como se tivesse reencontrado um velho camarada. Este aqui é o senhor Caio Andrade. Coloque mais um lugar à mesa à minha direita. Os olhos do mordomo arregalaram só um tico, quase imperceptível, ao ouvir isso. O assento à direita da matriarca era o lugar de honra. Mais tarde eu descobri que o Augusto sonhava com esse lugar fazia anos. Entramos seguidos por uma procissão silenciosa e abatida. Augusto e Beatriz Monteiro, que minutos antes eram os donos da casa, agora vinham atrás, como quem foi pego colando na prova. Minha namorada, Andressa, vinha logo atrás deles com uma carinha linda e deslumbrada, tentando segurar o riso. Iris me conduziu até a sala de jantar. Aquela sala era tão grandiosa que dava vontade de perguntar se o avião pousava ali mesmo. Uma mesa gigantesca, pronta para 20 pessoas. Mas éramos só 5. Ela me levou até meu lugar de honra, e eu me sentei me sentindo um Zé Ninguém que tropeçou numa corte real e foi confundido com um príncipe estrangeiro. O jantar que veio a seguir foi um dos momentos mais surreais, mais gratificantes e, ao mesmo tempo, mais aterrorizantes da minha vida. Aquilo não foi uma refeição. Foi uma ópera silenciosa, uma encenação afiada. E Iris era a única diretora do espetáculo.
Os filhos? A plateia, humilhada. Ela ignorou os dois completamente. Passou o jantar todo focado em mim como um laser. Não me perguntou quanto eu ganhava, nem da minha família, nem sobre planos futuros. Ela perguntou sobre mim. Então, Caio, disse ela, logo após Alfredo nos servir um vinho tinto tão escuro que parecia sangue de vampiro rico. Uma Mercedes-Benz 280S dos anos 1970. Uma máquina linda, mas temperamental. A bomba de combustível, dizem, é um pesadelo. Qual o segredo para manter a pressão constante? E então, eu contei. Falei da minha paixão, da arte de verdade, falei da simplicidade elegante de um carburador bem ajustado, da arte quase extinta de usinar uma peça na mão, da emoção de fazer um motor velho e esquecido voltar a respirar. Falei como um artesão, não como um mecânico de esquina. Ela me ouviu com olhos atentos e perguntas afiadas. Era interesse de verdade, daqueles que você não vê nem em entrevista de emprego. Até que Augusto, claramente agoniado com tanto silêncio, resolveu abrir o bico. Falando em investimentos, mãe, disse ele alto demais, tentando parecer importante. O mercado de carros clássicos pré-guerra está despencando. Íris o cortou com um gesto gélido. Augusto, por favor, estamos falando de coisas com valor real, não dessas cifras imaginárias que você vê piscando na tela. Caio é um homem que constrói coisas. Um conceito que, infelizmente, tem sido meio estranho para esta família ultimamente. Foi um tapa sem mão, tão certeiro que ele se encolheu na cadeira e ficou o resto do jantar mais calado que criança travessa. Beatriz, mais tarde, tentou puxar assunto para recuperar algum terreno. O pato está divino, não está, mãe? Eu mandei trazer de Jardins. Íris mordeu um pedaço, mastigou com calma e depois olhou para mim. Está bom, sim. Mas sabe, Caio, um motor bem regulado, salvo das cinzas por uma mão habilidosa, isso é bem mais satisfatório do que qualquer refeição chique, não concorda? Concordo plenamente, senhora, respondi com um sorriso de canto, percebendo o jogo. E foi assim. Durante o jantar, eu era o convidado de honra. Eles, naquela mansão grandiosa, eram a audiência forçada a ver a própria matriarca exaltar o homem que eles tentaram esnobar. Do outro lado da mesa, Andressa me olhava com um amor e orgulho tão intensos que eu quase derreti ali mesmo. Quando o jantar chegou ao fim e Alfredo serviu o café, Íris fez seu checkmate. Olhou para a mesa longa, para os filhos mudos e derrotados, e depois para mim e para Andressa. Faz muito tempo, disse ela, com a voz serena, mas carregada, que eu não tinha uma conversa tão decente e verdadeira nesta mesa. Isso dá esperança para uma senhora velha como eu. Então, se virou para mim com um brilho novo nos olhos, já mais profissional. Caio, meu falecido marido, avô da Andressa, era um colecionador apaixonado por carros clássicos. A coleção dele, que inclui vários veículos únicos e valiosíssimos, está guardada numa garagem climatizada ali na mansão colonial do Jardim Europa, intocada e se desfazendo aos poucos há quase 2 décadas. Ninguém naquela família tem um mínimo de habilidade ou vontade de cuidar daquilo. Ela se inclinou para frente, com aquele jeitão de executiva fazendo proposta de fusão. Acredito, disse ela, com um sorrisinho vitorioso no rosto, que acabei de encontrar um novo projeto para você. Vamos discutir os termos generosos do seu novo cargo como curador oficial da coleção de automóveis Monteiro amanhã cedo. Olha, sem vergonha nenhuma, meu queixo caiu. O Augusto e a Beatriz só encararam a cena, os rostos brancos feito leite fervido, parecendo que tinham levado um soco no meio do jantar. Ela não só me aceitou. Ela não só me acolheu na família. Ela tinha acabado de me dar um emprego, um propósito dentro daquele mundo deles, e de quebra, as chaves de uma parte valiosíssima da história dos Monteiro. O mecânico ceboso que eles quase expulsaram da casa agora era o guardião das preciosidades da família. O silêncio que tomou conta do salão de jantar depois do anúncio da dona Íris foi uma obra-prima.
Mas não era um silêncio tenso, não. Era aquele silêncio barulhento, sabe? Do tipo que grita: o mundo do seu sogro acabou de virar de cabeça para baixo e não tem mais volta. Eu olhei para minha namorada, Andressa, do outro lado da mesa. O olhar dela era de amor puro, radiante e vitorioso. Parecia que ela tinha acabado de vencer uma final da Libertadores. Ela não estava só feliz por mim, ela estava vingada. O homem que ela amava, que os pais consideravam um Zé Ninguém, sujo e inapresentável, acabava de ser condecorado pelo alto escalão da família. O Augusto parecia ter levado um tapa sem mão. Ficou ali, com a boca abrindo e fechando igual peixe fora d'água. A Beatriz, então, parecia uma estátua de pânico. Taça de vinho congelada no ar a meio caminho dos lábios. Perderam o rumo dentro da própria casa, na própria mesa. Foram completamente tapeados. O julgamento deles foi julgado e aprovado com louvor. Finalmente achei minha voz. Era uma voz humilde, um pouco trêmula. Senhora, eu nem sei o que dizer. Isso é uma oferta extremamente generosa, fico honrado. Besteira, rebateu ela, com um gesto de mão desdenhoso, mas com os olhos brilhando daquele jeito que mistura orgulho com travessura. Não é uma oferta generosa, Caio. É uma decisão prática. Estou salvando uma parte valiosa da história do meu marido falecido de virar poeira nas mãos de quem só vê números na planilha. Você, eu sei, enxerga alma por trás da máquina. E isso não se compra nem com todo o dinheiro do mundo. Horas depois, já nos despedindo após uma conversa maravilhosa sobre as maravilhas do motor Duesenberg da década de 30, meus sogros tentaram um último suspiro de resistência. Encurralaram a Dona Iris no saguão imenso da mansão. Mãe, você não pode estar falando sério, sibilou Beatriz com a voz baixa e cheia de veneno. Você não pode estar mesmo pensando em dar acesso à coleção do meu pai para esse mecânicozinho. É uma parte inestimável da nossa herança. A Iris virou-se e, de repente, aquela vovozinha doce que tinha me tratado como neto desapareceu. No lugar, surgiu uma aristocrata de novela das 9, daquelas que colocam medo até em síndico de prédio. Beatriz, disse ela, com a voz mais fria que geladeira desligada em julho. Vamos ser bem claras. A herança desta família não está nos carros, nas casas ou nas ações. A herança verdadeira devia estar no caráter. E isso, minha filha, esse rapaz tem de sobra. Já você e seu marido, lançou um olhar que poderia furar pneu de trator, para o Augusto, demonstraram uma falta de caráter vergonhosa esta noite. E aí se virou para mim. O Caio tem minha total e irrestrita confiança. É um homem habilidoso, decente e generoso. É uma adição bem-vinda e necessária a esta família. E vocês, a partir de agora, vão tratá-lo com o respeito que ele conquistou. Fui clara? Sim, mãe, murmurou Beatriz, olhando para o chão como se procurasse um alçapão para desaparecer. A Dona Iris sorriu para mim de novo. O Alfredo vai te entregar as chaves da garagem oeste amanhã cedo, Caio. Aproveita. Os meses seguintes foram uma revolução silenciosa. Nosso casamento foi lindo, alegre, cheio de emoção. Os sogros estavam lá, claro, com os sorrisos travados no rosto, mas educadíssimos. Parecia até que estavam na frente do RH. Estavam morrendo de medo da Dona Iris e não faziam questão de esconder. No dia seguinte à lua de mel, entrei pela primeira vez na lendária garagem W, com a Andressa do meu lado. Parecia o paraíso dos fanáticos por carro. Uma catedral empoeirada e silenciosa da grandeza automotiva. Tinha Bugatti pré-guerra, Ferrari clássica, muscle car americano que parecia saído de filme dos anos 70. Era um sonho, um projeto de vida, uma alegria absurda. E agora, era minha responsabilidade, meu propósito. Nunca mais precisei fingir que era gerente de oficina ou administrador de concessionária. Nada disso. Aliás, a própria Dona Iris fazia questão de convidar os sogros para irem até a oficina, para entenderem melhor meu trabalho de restauração. Eu explicava carburador, mostrava as engrenagens, tudo isso com as mãos sujas de graxa,
A graxa nobre, a graxa honesta, a graxa de quem faz o que ama. Era a vingança silenciosa, fina, calculada e brilhante da matriarca, por mim. Meses depois, numa noite tranquila, Andressa e eu pegamos um dos restaurados, um Jaguar E-Type 1965, que parecia ter saído de uma vitrine, e fomos passear pela estrada de Itapecerica da Serra. O sol estava se pondo, o ar fresco, e ela do meu lado, com um sorrisinho de quem acabou de ganhar um abraço do universo. Lembrei daquela primeira noite horrível, do medo que senti, indo conhecer os pais dela. Eu estava pronto para esconder quem eu era, fingir ser mais apresentável só para agradar. Mas no fim foi uma atitude simples e genuína. Parar para ajudar uma desconhecida com o carro enguiçado, que virou a chave do meu destino. Minha vingança não veio da humilhação deles, veio da beleza sincera daquele momento. Eu não fui aceito apesar de quem eu era. Fui acolhido, celebrado e triunfante por causa disso. Fui fiel a mim mesmo e, por isso, encontrei uma nova e muito melhor família. Com graxa, chave inglesa, amor e tudo. Uma história perfeita para mostrar que o verdadeiro valor está no caráter, e não na etiqueta da roupa ou no sobrenome do RG. O que você achou da forma como a matriarca, Iris, colocou a família no lugar deles? Deixa aí nos comentários. Se curtiu essa história incrível de justiça e reviravolta, clica no botão de curtir e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma. E claro, ativa o sininho, que vem mais bomba boa por aí. Obrigado por assistir e até a próxima. Quantas vezes a gente já se sentiu pequeno por não se encaixar nos moldes de um mundo cheio de aparências? Caio podia ter mentido, se escondido atrás de um título bonito, mas escolheu ser quem realmente era. E foi justamente isso que fez dele um vencedor. O mundo tenta nos convencer de que sucesso é terno, sobrenome e pontualidade milimétrica. Mas essa história mostra que caráter é o verdadeiro luxo. Iris enxergou em Caio o que muitos ignoram. Valores que não brilham no currículo, mas que sustentam a alma. A maior vitória não foi o emprego novo, nem a aceitação da elite. Foi ter vencido com dignidade, honestidade e mão suja de graxa. Porque, no fim, nada é mais poderoso do que ser fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro quer te ver de joelhos. E isso, meu amigo, não tem preço nem pedigree que compre. Essa história ensina que quem você é de verdade vale mais do que qualquer disfarce para agradar os outros. Caio tentou seguir um plano para se encaixar no mundo dos pais da namorada, mas foi sua autenticidade, suja de graxa e tudo, que o transformou no verdadeiro destaque da noite. A vida vai sempre nos oferecer chances de abaixar a cabeça, de aceitar menos para caber num molde. Mas quando você se mantém firme em seus princípios, o universo dá um jeito de te reconhecer. Nem sempre a recompensa vem na forma de cargo ou elogio, mas vem em paz de espírito, orgulho próprio e respeito verdadeiro. E às vezes, como no caso de Caio, vem tudo isso, mais uma garagem cheia de carros dos sonhos. Ser honesto consigo mesmo pode até atrasar a chegada, mas garante que quando você chegar, seja pelo caminho certo. Agora me diz, você acha que Caio deveria ter perdoado os sogros depois de tudo? Se fosse você no lugar da Iris, teria feito o mesmo ou agido diferente? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você curtiu essa reviravolta com gosto de vitória, já clica no curtir e se inscreve no canal. Aqui a gente conta história boa com cheiro de graxa e gosto de justiça. Ativa o sininho, porque tem mais pérola vindo por aí.